Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia Santo Tomé. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os seres Anunnakis e o planeta Nibiru, que é o planeta deles, né? Eu comecei essa pesquisa alguns anos atrás, assim, por curiosidade, né? Quando eu comecei a pesquisar sobre o ser Sumé, sobre a escrita que está na gruta daqui na terra da cidade de Santa Maria das Letras, né? Aquela inscrição rupestre, lá que tem as letras que deram o nome da cidade. Quando eu comecei a pesquisar essa parte, eu esbarrei ali nos sumérios, ao mesmo tempo que eu também esbarrei ali nos Anunnakis, né? Porque os Anunnakis foram os precursores da questão da escrita, né? E eles tiveram, né, como registro ali naquela região da Suméria. Então, é o que a gente sabe, né? Aquilo que a gente consegue na pesquisa descobrir foi que, de fato, houve uma convivência entre os seres Anunnakis, né? E os sumérios. De alguma forma, a gente percebe vários apontamentos em que eles aparecem como registros, né? Da permanência deles e influência deles, inclusive na matemática, né? Bom, essa pesquisa minha acabou que foi um pouco mais além, né? Eu tenho essa meta de entender melhor quem são esses seres Anunnakis, né? Os seres que vieram das estrelas, né? Segundo os sumérios. Então, assim, é uma meta tentar entender. Eu trabalho também com a pesquisa na parte de projeções ufológicas, como eu já tenho comentado aqui nesse canal, né? E numa dessas nossos trabalhos de prática, né, de projeções ufológicas, eu solicitei, né, para o grupo que estava reunidos para a gente tentar entender melhor, conhecer melhor o planeta vermelho, né, o Nibiru. A gente sabe pouca coisa, a gente sabe aqui e ali que a gente esbarra na internet com pessoas que fazem análises, né, sobre esse planeta. O que a gente sabe sobre ele é que ele é um planeta intermitente, né? Ele tem um fluxo de entrar no nosso sistema planetário a cada 13.000 anos. E isso a gente descobre por conta da gente estar pesquisando lá na literatura daquela região do Mediterrâneo, os registros, né, das tábuas de argilas que foram encontradas e que os próprios sumérios narram, né, situações vividas por eles durante as estadias deles no planeta Terra. O que a gente observa é que a estadia deles no sistema solar é de pouco tempo, né? E nesse pouco tempo, para a gente, eles conseguem adentrar a nossa atmosfera, conseguem estar de alguma forma convivendo, né, com os seres humanos e estar assim ali influenciando de alguma forma a trajetória evolucionária do planeta. Bom, bom, eu tinha essa intenção de estar entendendo melhor e eu solicitei, numa desses trabalhos de projeção ufológica, a gente tentar encontrar o planeta Nibiru através da projeção. Não sei se você sabe como se trata essa forma de abordagem da projeção ufológica, ela é diferente da projeção espiritual, né? Quem já participa de trabalhos espirituais em templos, né, de espiritualidade, conhecem a projeção como a saída do corpo físico, né, para encontrar o espírito para estar no intercâmbio, né, de comunicação. No nosso caso é diferente. A projeção ufológica, ela funciona de uma forma bem diferente. Nós não saímos do corpo físico, nós entramos em alguns locais através da projeção na tela mental. Então, as imagens, elas entram adentro da tela mental e a gente adentra os locais que a gente está buscando dentro da projeção. Numa dessas projeções, a gente acessou o planeta Nibiru, né? Dois dos nossos participantes conseguiram adentrar um planeta vermelho, a atmosfera era bem vermelha e os relevos sem vegetação eram num tom marrom escuro, né? Isso foi passado para a gente. Desse planeta, eles adentraram uma espécie de uma cratera de um vulcão extinto, como se fosse uma cratera de um vulcão, só que não tão elevado, um pouco mais baixo.
Através dessa cratera foi acessado os canais subterrâneos do planeta Nibiru, porque na superfície não existia cidade, não existia nenhum tipo de vida, pelo menos aparentemente não, né? E então foi descoberto que a vida se processava no subterrâneo. A partir do momento que a gente acessou o subterrâneo do planeta, adentramos alguns bolsões, um pouco mais claro, né? Que já que no começo era mais escuro o trajeto, foi percebido um pouco mais de iluminação até uma certa profundidade, em que também se percebeu a presença de alguns seres, dos olhos puxados, né? E aí foi se percebendo que eram seres felinos, né? Eu fiquei muito surpresa ao saber que os seres felinos, na verdade, eles eram os habitantes, né? Na realidade, os habitantes principais do planeta Nibiru. Eu, a princípio, eu imaginava que o planeta Nibiru era habitado por seres répteis, né? Eu não imaginava que eram seres felinos, até que a gente percebeu que os olhos dos seres felinos são mais adaptados à escuridão do que a iluminação, na verdade, né? Então, são os olhos, assim como a gente percebe os felinos que estão convivendo conosco, os animais domésticos, né? Eles têm muita facilidade de estar transitando, né, à noite, né? Então, eles têm hábitos noturnos, né? Os animais que a gente conhece aqui no nosso planeta. Na verdade, essa semelhança, ela também existe quando se fala nos seres humanoides felinos. Eles têm a mesma qualidade na questão da visualização, em que o aspecto da vida deles, né? O que eles buscam para a vida. Então, eles habitam os subterrâneos do planeta Nibiru, que é um planeta que teve um passado em que o planeta foi destruído, nossa atmosfera foi deteriorada, não existe vegetação, não existe movimento físico na superfície. No entanto, a gente também avistou algumas formações de pirâmides, né, piramidal, na impressão que o material era uma espécie de um vidro, alguma coisa parecida com vidro. E quando a gente perguntou, né, o que eram aquelas pirâmides, né, eles foi nos avisado que seriam elementos que favorecem o trânsito da energia para o subterrâneo, né? Então, na realidade, as pirâmides elas buscam a energia que vem da atmosfera, inclusive fora da atmosfera, traz essa energia e ela serve como elementos energéticos para processar a vida nos canais subterrâneos do planeta Nibiru. A gente percebe, né, fazendo essa análise, né, dessas pirâmides lá em Nibiru, que aqui também no planeta Terra existem essas pirâmides, né? E aí a gente observa que essas pirâmides elas têm essa utilidade, né, de estar alimentando a vida nos canais subterrâneos, né? Aí a pergunta que não quer calar nós ainda temos vidas no canais subterrâneos hoje, convivendo conosco, né? E que se alimentam da energia que as pirâmides estão trazendo, né, até esses canais? É uma pergunta. Como toda essa parte que a gente está trabalhando, através da projeção ufológica, é uma abordagem subjetiva, que não tem um amparo, assim, certo para dizer aquilo é real, a gente faz algumas análises, a gente traz essa informação para o nosso contexto, né, diário, para tentar até entender a origem da vida aqui no planeta Terra, né? Eh, a gente quer tentar decifrar o quanto esses seres influenciaram no passado do planeta Terra, né? E o quanto eles ainda podem estar trabalhando e ainda estar usufruindo também, junto conosco, aqui dessa atmosfera planetária. Nesse sentido, né, eu tenho assim, tentado entender o porquê que os seres felinos estão presentes, né, no planeta Nibiru, já que o sistema de Sirius é um sistema muito avançado, nós também já visitamos o sistema de Sirius. Eu não vou voltar aqui para um canal, para um vídeo para falar sobre o sistema de Sirius também, já que Nibiru me parece que ele é um planeta afora do sistema de Sirius, um planeta itinerante, que tem um trabalho diferenciado. Na impressão até que o planeta Nibiru funciona como se fosse
uma nave, uma nave planetária, e não como um planeta, né? É a impressão que a gente tem, né, analisando. Mas assim, essa ponte, ela liga, né, a um certo espaço aqui em Santo Tomé das Letras, porque a gente entende que, de alguma forma, esses seres, eles influenciaram, de alguma forma, quiseram deixar registrado, né, a presença deles aqui na cidade, né, através dessas letras que deram o nome da cidade. Assim como também a presença de um ser, né, essa dimensional, como o ser Sumé, que é uma entidade que ficou também bastante identificada acerca da fundação da cidade, não é? Mas eu quis registrar, né, essa nossa entrada, né, dentro da ufologia, projeção ufológica, para guardar como material, até como um sentido de uma busca, né, mais assim específica sobre esses seres. É, Na verdade, é um registro, né, que eu queria estar compartilhando com quem acompanha o canal Ufologia Santo Tomé, não é? Então, assim, foi esse, né, material que eu quis trazer hoje, foi essa ideia que eu quis trazer. Eu vou trazendo aos poucos tudo aquilo que fizer sentido dentro da minha pesquisa, que envolve as energias que estão dentro do trânsito aqui na cidade. Então, tudo aquilo que for importante, que eu vou achar que tem algum significado, que em algum momento a gente pode estar juntando essas informações como elementos que vão traduzir melhor, né, o que há de tão especial aqui na nossa cidade, não é? Então é isso. Eu agradeço bastante quem está acompanhando o canal Ufologia Santo Tomé, quem puder compartilhar ali, está inclusive curtindo as nossas publicações, ajuda bastante o canal a crescer, né? Porque a intenção é a gente buscar elementos que sejam significativos para o ponto de ufologia aqui na cidade de Santo Tomé das Letras, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada, ok? E vamos continuar com as nossas nossos próximos vídeos, os próximos bate-papos, tá bom? Fiquem com Deus e eu agradeço bastante. Até mais.